Hoje, o Uberlândia Retrô recebe um personagem que atravessou várias fases da nossa cidade. Ele viu Uberlândia crescer, ajudou a pensar trânsito, indústria, comércio, desenvolvimento econômico, foi vice-prefeito e agora ocupa a cadeira mais importante do município. Mas hoje eu não quero fazer uma entrevista fria de gabinete, não. Eu quero entender a história por trás do homem público, o menino uberlandense, a cidade que ele conheceu, as decisões que mudaram Uberlândia e o que ainda precisa ser feito para a cidade não perder a própria alma enquanto vira uma potência nacional. Com vocês, o prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio Ferreira. Se a história tá aqui, Uberlândia Retrô. Conta o que aconteceu, Uberlândia Retrô. Venha se divertir, Uberlândia Retrô. Aperte logo esse play, Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Uberlândia Retrô. Fala, seres nostálgicos, saudosistas do Uberlândia Retrô. Depois desta introdução, você já sabe que o nosso convidado é muito importante. Não só honrado em tê-lo aqui no nosso estúdio do Uberlândia Retrô, mas a importância dele para a Uberlândia, para a história da nossa cidade. Com vocês, Paulo Sérgio Ferreira. Prefeito, muito obrigado pelo convite, né? Quanto tempo que eu não te entrevisto, eu estou meio desaparecido, né? Agora só nas redes sociais, mas que bom ter você aqui. Obrigado. E a gente bater um papo, falar sobre a sua história, viu, Paulo? Muito obrigado, Kelso, por estar aqui. Eu sou também... Acompanho você nas redes sociais aí, sempre admirei o trabalho que você faz e é um prazer estar aqui com você. E já para a gente falar voltar no tempo, eu quero saber o seguinte, Paulo Sérgio, você nasceu em Uberlândia, você cresceu aqui, porque tem até o seu Virgílio, nós vamos falar da história do seu Virgílio. Seu Virgílio de São Paulo, é. E ele ficava assim, tem os uberlandinos, tem os uberlandenses, você é uberlandense ou uberlandino, Paulo? Eu sou uberlandense, eu nasci em Uberlândia em 1964. Uhum. A minha família, meu avô, minha avó, tinha uma selaria ali na Carmo Gifone entre a Fernando Vilela e a Belo Horizonte. Então, eles são meus avós. Uhum. Meu pai veio de São Paulo, meu pai era caminhoneiro e minha mãe costureira. Então, eu nasci nessa família, muita presença do meu avô, que ele tinha uma selaria. A selaria, na época que ele tinha, vendia arreio, vendia equipamentos e coisas para cavalo. Para cavalo mesmo. As carroças, uhum. o pessoal ir para o campo, né, para as fazendas. Uhum. Né? Então, na casa do meu avô, parava muita gente aí que mexia com fazenda, ele estava saindo para a fazenda, sempre passava lá para comprar uma barrigueira para o cavalo, um arreio, um freio, etc. Então, eu vivi ali no bairro Martins que eu nasci, que a minha família cresceu. Né? E aí, como é que era o bairro Martins nessa época? O Paulo Sérgio, ele era custoso, ele estudava? Eu lembro aqui uma época, viu, que veio aqui à memória, quando foi asfaltar a Fernando Vilela. A Fernando Vilela era a rua de paralelepípedo. Então, quando foi asfaltar, foi passar as águas pluviais. Então, a gente era menino, a gente brincava ali, tinha o bar do Bené ali na esquina, e a gente entrava na tubulação quando estava sendo executada. Aquelas manilhas, né? Aquelas manilhas, e ia 100 metros para frente. E minha mãe, quando eu chegava em casa, rapaz, minha avó me dava uma bronca danada. Ele tomava uma surra. E tudo sujo, né? E brincava ali naquela região. Então, assim, o bairro Martins era um bairro muito tranquilo, não tinha prédio, não tinha nada, era só casas, né? A Fernando Vilela tinha um comércio, na Vasconcelos tinha muita máquina de arroz, muitos galpões ali daquela época, né? Então, eu vivia ali e estudava. Estudei no Bueno Brandão. E eu também estudei lá, a gente estava até conversando sobre isso, fomos alunos nobres do Bueno Brandão, Exatamente, né? É a época boa do Bueno Brandão, boa. Uma excelente escola, eu tenho muita lembrança muito boa do Bueno Brandão. Depois fui aluno do museu Colégio Estadual de Uberlândia. Aí eu jogava basquete. Então quer dizer que você foi jogador de basquete também? Lá no TC, o TC tinha um time que a gente disputava muito campeonato aqui, fora, com ginástico lá em Belo Horizonte. Então era do time juvenil do TC. E com isso eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer o terceiro colegial no Ângulo. Aí eu prestei vestibular para engenharia, passei. E sempre morei aqui em Uberlândia, adoro essa cidade eu vi ela crescer. Eu lembro quando a gente ainda disputava com Uberaba era maior que Uberlândia. Sim. Então a gente tinha aquela disputa com Uberaba, etc. E meu pai, como viajava muito, nas férias eu viajava com ele de caminhão, então ia para São Paulo, eu viajava muito com meu pai, minha mãe ia também nas férias.
E aquela preocupação, mas a cidade é uma cidade que eu vi crescer. Desde menino, vi quando inaugurou a rodoviária, quando inaugurou a ferroviária de Uberlândia, quando a cidade foi crescendo, né? Era a FEPASA, né? FEPASA, a rodoviária era ali no fundinho, né? Então, eu várias vezes ia buscar parentes ali com a minha mãe, com meu pai, que vinham de outras cidades para cá, a gente ia buscar na rodoviária que era ali, onde é a atual biblioteca ali. Sim, municipal, Biblioteca Municipal. Ali perto do Titon. E depois aí o Renato de Freitas construiu a rodoviária nova. Que é onde da Minervina. Olha, e você vê que é uma rodoviária moderna até hoje. Até hoje, né? Você pode mudar, às vezes, uma loja, alguma coisa assim, uma jardinagem, mas o plano mesmo, você que é dessa área de construção, é moderno. Uma rodoviária moderna, uma obra definitiva que foi feita na época. Né? Mas eu quero voltar num assunto aqui que eu gostei, essa história de jogador de basquete. Paulo Sérgio. E era bom? Você tinha estatura? Assim, quanto você mede para jogar basquete? Eu jogava de ala. Eu cresci muito rápido. Então, eu meço 1,80. Eu não era tão alto. E tinha poucos jogadores muito altos. Sim. Mas eu era muito raçudo, sabe? Aquele jogador assim que não é tão bom tecnicamente, mas tem uma raça muito grande. Eu era muito esforçado para me dava sempre o melhor de mim, né? Então eu treinava todo dia, não faltava nos treinos. E participava de campeonato? Viajava para Belo Horizonte, sempre participei de campeonatos, era campeonatos estaduais, né? E de juvenil que a gente sempre participava, ganhando medalhas. Hoje em dia não joga nada, né, Paulo? Não, hoje em dia eu faço musculação todos os dias, eu e a minha esposa. Então tá bom. Faço musculação. A gente brinca, né? Vai indo, com a idade, a gente só joga pedra nos outros. A gente começa a ficar doido e ficar jogando pedra nos outros. Paulo, mas aí você ganhou a bolsa lá do ângulo, começou a estudar, e aí veio a sua carreira, passou para o vestibular, você fez administração e engenharia. Qual que veio primeiro? Veio engenharia civil. Quando eu passei no vestibular, eu tinha de 16 para 17 anos. Aí eu entrei, eu acompanhei essa fase da universidade todinha. A universidade tinha recém se tornado Universidade Federal, né? Sim. E aí entrei na engenharia civil, logo no segundo semestre entrei na administração de empresas, fazia engenharia de manhã e à noite fazia administração. E no começo eu ia para a escola de ônibus, né? Então, e aquela luta na época do tarifa zero. Tanto é que a primeira ação minha de governo no ano passado foi fazer a tarifa zero. Foi a tarifa zero para todos os estudantes de Uberlândia. Ninguém nunca mais vai pagar tarifa de ônibus. Passar a raiva que você passou no passado. Foi a luta antiga. Né? E eu falei assim, gente, eu fui secretário de trânsito e transporte, então eu conhecia, o sistema sabia como fazer. Então eu cheguei lá, a primeira ação minha como prefeito foi a tarifa zero para todos os estudantes de Uberlândia. Lembrando do passado, tá vendo tanto que o passado é importante? Agora me fala uma coisa, como você conseguiu manter duas faculdades ao mesmo tempo? Foi difícil? Aí você já estava trabalhando ou só estudando? Como é que foi? O Kelso, eu tive uma infância, assim, como meu pai era caminhoneiro, assim, tinha uma vida muito desregrada. Ele saía às vezes para viajar, ficava 2 meses fora. Então, assim, e a gente morava de aluguel, e era uma vida muito difícil da minha mãe, costurando. E eu ficava muito assim, eu fui uma criança que fui muito preocupada com a minha mãe, que ela reclamava muito, que meu pai chegava, depois de 2 meses, não trazia R$1 para casa, tinha gastado tudo com caminhão, com pneu, com não sei o quê. E aquela vida, assim, muito insegura. Tinha época que ele chegava, nós não estávamos mais na casa, que tinha sido despejado. Que isso? Então eu ficava com aquela coisa na cabeça, né, de responsabilidade. Tanto é que eu comecei a namorar a Carita, minha esposa, eu tinha de 14 para 15 anos. E casei com ela depois de 8 anos e meio. E falei para ela o seguinte, eu só vou casar quando eu tiver a minha casa, porque eu ficava com aquele negócio na cabeça de você ser despejado de uma casa. Eu vi o tanto que minha mãe sofreu. Muitas vezes a gente tinha que ir morar na casa da minha avó, porque tinha sido despejado, meu pai chegava, não estava mais na casa, estava na outra casa, aquele medo. Então, e a coisa que eu fiz, então eu era muito estudante, muito dedicado, eu falei que eu era muito dedicado no basquete, eu era muito raçudo, né? Mas na escola também eu sempre fui muito dedicado, nunca repeti uma matéria na faculdade, nem de engenharia, nem de administração. Eu fazia engenharia de manhã, à tarde fazia estágio, sabe aonde? Na CCO. CCO? A CCO já foi a maior consultora do estado de Minas Gerais. Então eu fazia um prédio ali na Getúlio Vargas, chama Edifício IP. Eu comecei meu estágio ali. Era um prédio de 15 pavimentos da CCO Empreendimentos. Entrei de estagiário lá no segundo período. Aí passei na administração, então eu fazia engenharia de manhã, à tarde eu fazia estágio e à noite ia para a administração. Então, quando faltava um professor, por exemplo, em vez de eu ir lá para fora da sala de aula, ficar conversando, eu ficava estudando, porque tinha muita prova. Então, eu não tinha muito tempo para estudar para a prova. Então, eu tinha que aproveitar todo o tempo que eu tinha. Então, eu tinha 2 colegas, que a gente fez as faculdades de engenharia e administração junto, eu estudava muito com eles. Então,
era pauleira. E eu tinha minha namorada, então ainda sábado e domingo eu ia namorar. Ainda dava tempo de namorar. Só não dava tempo de aproveitar a vida, tipo, às vezes perder um pouco da infância, da adolescência. Eu perdi um pouco, assim, porque eu me dediquei muito. Eu sabia que se eu quisesse ter alguma coisa no futuro, eu não podia depender de ninguém, né? Porque meu pai não tinha muita condição, minha mãe, e eu tinha que depender de mim. Então, eu dedicava aos estudos, tanto é que eu passei em todas as matérias, nunca levei um pau na faculdade que a gente fala, né? Repetia a matéria. E um ano antes de formar, eu era muito empreendedor, eu era muito sonhador. Aí montei uma empresa consultora, chamava Eldorado Construtora. Eu lembro. Em 85, em 86 eu formei. Quem não lembra da Eldorado Construtora? Aliás, o seu nome está atrelado a essa empresa histórica. 3 mil funcionários na Eldorado. Comecei em 85, está fazendo 41 anos. 41 anos, né? E aí eu te pergunto, um ano antes de formar, você monta a primeira empresa. Isso para quem não sabe... anos, eu era empreendedor. Empreendedorismo puro, né? Você quer ver outra coisa de empreendedor que eu fiz? O Sinduscom. Sim, sabe, eu lembro. Não existia Sinduscom em Uberlândia. Eu que fundei o Sinduscom aqui. Depois de 3, 4 anos que eu já tinha consultora, eu sentia falta de conversar com o meu segmento, de ter um trabalho integrado com as outras empresas, trocar experiências e boas práticas. Sim. Aí nós montamos o Sinduscom. Eu fui também um dos primeiros presidentes do Sinduscom. Gente. Depois eu fui para a FIENG, não sei se você lembra. Eu lembro. Dava muita entrevista. Bom dia, né, etc. Bom dia, Minas. Aí eu fui ser presidente regional da FIENG, né? Porque o Zé Alencar era o presidente da FIENG. Aí ele me convidou, eu era muito jovem. Aí comecei a despontar. E aí já foi partindo para o lado da política também. Aí o que aconteceu? Eu estava no Sinduscom, a minha empresa já tinha crescido. Eu, com 27 anos... Eu já tinha minha casa própria, já estava construindo outra casa, já estava assim, a empresa já tinha 1.000 funcionários. Aí o senhor Virgílio, o Rubens Spirandelli, ele era o secretário de Indústria e Comércio, ele foi assumir a presidência do INDE na época, que cuidava do desenvolvimento industrial de Minas. Aí o senhor Virgílio precisava de um secretário, aí eu era muito ligado à Associação Comercial e Industrial. Aí a Associação Comercial, o CDL, me indicaram um jovem ali que estava despontando para ser secretário de Indústria e Comércio de Uberlândia em 91. Com 27 anos? 27 anos de idade, Kelson. Eu era menino moleque, mas eu gostava muito, eu achava bom. E a responsabilidade? O seu Virgílio. O seu Virgílio, ele era uma pessoa muito diferente. Ele pensava em coisas assim, para frente. Futurístico, e eu, mas como muito. Novinho, né, eu não entendia muito, mas ele... Aí, uma coisa que ele falou, Paulo, eu quero trazer indústria para Uberlândia. Eu ia para São Paulo com ele, 2 em 2 meses, eu fazia uma agenda, preparatória, ia antes, depois ia com ele, visitar a indústria para vir para Uberlândia. É igual você sair para vender alguma coisa. Sim. A gente saía para vender, eu pegava um folder, uma fita de Uberlândia, e ia vender Uberlândia lá fora. O Bonas é que fazia o material. Valdir Bonas. Aí, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa, até por coincidência, me caiu a ficha de um documentário que eu até coloquei recentemente no Uberlândia. Quando é que foi que você foi de secretário? Em 91? 91, 92. Então, eu tenho um documentário, que se não me engano foi feito pela, acho que ABC Propaganda, pelo Celso Machado, que era mostrando justamente o desenvolvimento de Uberlândia para as outras cidades, para atrair indústria. Foi na sua época, então? Aí, que era, eu ia para São Paulo, com o senhor Virgílio, com essa fita na mão, com esse para mostrar. Para mostrar, e um folder, né? Eu ia lá e vendia Uberlândia. Visitava 4 empresas no dia, 4 na outra. E conseguiu, né? Porque Uberlândia hoje... Olha, Uberlândia, gente, foi assim, graças a muito trabalho e muita... Os atacadistas de Uberlândia ajudaram muito Uberlândia, porque vinha muita indústria para cá conhecer os atacados. E eu lembro que o Zanata estava no Martins, então era assim, o atacado era a grande vedete nossa, então era polo logístico, né? Então, a gente fazia esse trabalho e foi muito bom. Foi uma experiência que eu tive ali com Uberlândia. Eu vi Uberlândia, olha, a Cargill, quando veio para cá, foi um trabalho muito forte do seu Virgílio. Aí precisava de água, aí a Demar tinha que levar lá, chamou lá o Espíndola para entrar no processo. Eu participei disso tudo e foi assim, foi maravilhoso ver essa cidade crescer. E hoje a gente olha para trás e vê o tanto de indústria que tem Uberlândia. Né? Muitas. Você pega aqui as maiores... Uberlândia tem... todas as grandes multinacionais do agronegócio estão aqui, todas. Exatamente. Cargill, a ADM, essa MBR Foods que está aqui hoje, que é a Sadia, né? Que antigamente era a Resende. Tinha Resende, né? Alimentos.
você pega a Singenta... Aquela época era Granja Resende, Granja né? Resende, a Singenta, essas empresas todas que estão no mundo todo, a Bayer está com grandes investimentos, todas elas estão aqui, a própria Ambev, né, que veio para cá, hoje tem a maior fábrica de cerveja premium da América Latina, está aqui em Uberlândia. Aqui, graças a Deus, está aqui em Uberlândia, a Ambev. E vou te falar, o ano passado e esse ano, teve 1 bilhão e 300 milhões de investimentos novos. Lá tem 900 funcionários, você entra na fábrica. Eu tive com o Zema o ano passado, inaugurando ela. Você não vê gente, é tudo robô. É uma tecnologia totalmente automatizada, ou seja, o trabalhador lá tem que ser muito qualificado, ele tem que entender de robótica, dessas coisas. Né? Ô Paulo, então a gente já pegou bem lá no passado, quando você começou ainda molequinho, estudando e tal, e depois entrando nessas áreas aí com responsabilidades enormes, com pouca idade, né? Já aí tendo de cara um desafio de acompanhar e representar um prefeito que é a história de Uberlândia, que foi o seu Virgílio. E o que você tirou na escola do Virgílio? Quando é que você começou a falar assim, cara, eu não sou só empreendedor, eu também sou político? Aí o que acontece? Na época, eu era presidente regional da FIEG, e o Azeredo era governador, depois que eu tinha passado por secretário, né? Eu era presidente regional da FIEG, e o PSDB aqui em Uberlândia não existia. Aí eu me filiei ao PSDB, o Azeredo pediu, e ele era candidato, e ele precisava de apoio aqui, e o senhor Virgílio não ia apoiar ele. Aí eu montei o PSDB nessa perspectiva do PSDB, de fortalecer aquele grupo ali do PSDB. Aí, quando eu vi, eles me indicaram candidato a prefeito em 96. Eu tinha 30 anos. Eu lembro dessa. Eu lembro. Olha, e na época eu tive, acho que uns 25 mil votos. Eu fui o terceiro colocado, era o seu Virgílio, mas depois disso também... Você veja, o Zaire também, né? O Zaire foi candidato, o seu Virgílio ganhou por 700 votos essa eleição. Eu lembro. E o que é importante, eu aprendi a respeitar os adversários políticos, a respeitar a política. Por quê? Eu tinha sido secretário do seu Virgílio, fui candidato a prefeito, cumprindo uma missão partidária. Depois disso, fui candidato a vice-prefeito do Luiz Humberto. Do Luiz Humberto também. O grupo do seu Virgílio me convidou, e o Odel. Né? Fui candidato desde que fizemos uma eleição, perdemos para o Zaire, mas eu continuei no grupo, entendeu? Fazendo um trabalho político e sempre gostei de trabalhar para trazer investimento para a Uberlândia. Pois é, e as curiosidades que a gente aqui, vocês já sabem, vocês acostumam, eu pergunto mesmo, desde o meu começo do jornalismo, então eu gosto de perguntar, e eu sempre brinco, eu pergunto se o convidado não quiser responder, mas eu quero saber o seguinte, aí nessa história toda, você era do grupo do Virgílio, aprendeu na escola do Virgílio, vem o Azeredo que fez você fundar aqui ou ajudar o PSDB. E aí já candidatou contra o próprio Virgílio. Como é que ficava isso, Paulo? Tinha brigas nos bastidores? O seu Virgílio vai tomar magoado com você? Era muito Como é que era isso? E nós não tínhamos isso. Eu não gostava da esquerda, na época. Eu era direita e sempre fui direita. Sim. Né? Então, é esse o fato. Agora, assim, e me ajudou também a ter uma rede de relacionamento e saber também que atividade empresarial é uma coisa, atividade política é outra. Elas não se misturam, é muito diferente. Você administrar uma empresa, e eu já tive empresas grandes, com 1.000, 2.000, 3.000 funcionários, é muito diferente de você administrar uma cidade, a política, uma secretaria da prefeitura, porque na sua empresa você faz o seu planejamento estratégico, determina as estratégias, o plano de ação, e você atua ali como líder total, trocando peças, pessoas e contratando pessoas. Na pública não é bem assim. Você trabalha com servidor concursado, você tem uma estrutura mais rígida, você tem que ter uma transparência e uma resposta para a sociedade em tudo que você vai fazer. Tem que dar satisfação. Tem que dar satisfação para a Câmara Municipal, que fiscaliza as ações. Então, é totalmente diferente, não é igual. Então, ter tido a experiência no privado foi muito importante. Eu queria te contar uma coisa que está me vindo aqui, uma coisa que sempre eu gostei de falar, gostei de valorizar. Eu fiz, como engenheiro, como construtor, as grandes obras de Uberlândia. Para você ter ideia, o maior conjunto habitacional hoje, ultimamente foi feito, foi o Pequis, 3.500 casas, a empresa que fez.
Então, peraí, vamos lá, vamos recordar. Eldorado foi a primeira. Eldorado. Depois foi El Global. Aí meu filho, quando eu fui paralisando as atividades, meu filho montou a Inconil Construtora, que é dele. Então, o que eu faço hoje? Quando eu tenho algum recurso, eu invisto com ele. Então, poucas pessoas sabem. Aí veio a história que você está contando. Aí veio, com a Eldorado, nós construímos a ampliação do Uberlândia, do Center Shopping. Aí eu montei a El Global em 2003. Aí eu construí o Uberlândia Shopping. Uma coisa que eu conto, que eu que trouxe, porque o terreno ali eu tinha parte e o Newton da Gávea parte. Eu trouxe a Sonai Sierra para Uberlândia. Eu construí o shopping. Quando eu estava levantando pilar, às vezes passava assim, pessoas lá e falavam assim, não, Uberlândia não cabe outro shopping. Construímos o shopping, está lá pronto, sucesso total. Depois eu construí o Praça Uberlândia Shopping do lado do aeroporto. Sim. A Cargill Ampliação eu construí. Então, assim, eu já construí mais de 20 mil casas populares, diversos loteamentos, Mansur, São Jorge. Mansur também? Bairro Mansur, todinho eu que construí. Então, assim, eu tenho uma história com a construção civil, conheço a cidade como a palma da minha mão, porque você vai com Guarani, por exemplo, bairro Guarani. Sim. Foi eu que construí. Então, lá o Guarani é o que fica ali perto do Tocantins. O seu Virgílio, eu troquei aquela fazenda. O seu Virgílio tinha uma fazenda de 20 alqueires. A Eldorado e a Caiapó, nós trocamos num prédio para ele lá na Monsenhor Eduardo. E ficamos com a fazenda. Pegando a fazenda. E construímos ali o bairro Guarani, 2.500 famílias. Era lá na época do Collor, do Plano Pai H. Fomos lá, pegamos financiamento, construímos tudo. Nessa época foi um momento difícil, quase quebrei. Porque a Caixa parou de pagar as construtoras. Nossa, foi uma crise que a gente já tinha comprado os materiais, mão de obra contratada, não podia parar a obra. Nessa época, eu tive que vender até a casa que eu morava para poder pôr dinheiro na empresa, para poder dar conta de pagar os funcionários e dar conta de dar continuidade. Né? Então, eu participei assim, quando a gente lembra os bairros que a gente fez, as redes de adutora de água que a gente tinha que fazer para levar para os bairros, cada casa que a gente fez, a gente conta a família hoje que mora lá há 30 anos. Já, por exemplo, lá no Shopping Park, nós temos lá o Parque Jacarandás 1 e 2, eu construí 1.000 casas. E eu chego lá vendo hoje as pessoas, eu quitei minha casa. É tão bom quando a gente vê que você ajudou. Que você ajuda a pessoa até a moradia, né? O sonho da casa própria. E esse negócio de pagar aluguel sempre foi um problema para as famílias, né? É um dinheiro que você paga e não volta. Então, eu sempre gostei muito dessa área de fazer casa e dar oportunidade para as famílias a criar a sua família ali, os seus filhos, e ter uma tranquilidade de ter a sua casa própria, poder fazer uma ampliação, poder reformar a casa, fazer o muro da casa. Então, não tem coisa melhor. Sempre gostei muito disso. Ô Paulo, mas aí você está falando duas coisas que são diferentes, né? A questão do empreendedorismo, diferentes, mas caminham lado a lado, né? A questão da construção civil, que você tem uma história enorme nisso aí, sua vida, mas aí também tem o Paulo, que era secretário de Indústria, Comércio e Turismo, depois foi secretário de Trânsito também. Foi 8 anos. Foi no DEMAI também, tem mais uma? DEMAI. Tem mais uma. Secretário de Desenvolvimento Econômico também. Olha aí eu te pergunto o seguinte, como é que o Paulo se desdobrava para ser o empresário, o dono da Eldorado, da El Global, e ao mesmo tempo ser secretário disso tudo, aprendendo com... Como é que você fez? Quando eu atuava como secretário, eu me desligava das empresas, eu tinha executivos, tocava a empresa, eu participava do conselho das empresas e dedicava à secretaria. Então, eu vejo o seguinte, quando você quer fazer alguma coisa, você pega uma pessoa bem ocupada e delega para ela que ela faz. Então, eu sempre fui muito dedicado naquilo que eu me comprometi. Eu me preparei, tenho uma boa formação acadêmica, eu considero. Tanto é que é isso que eu quis deixar de legado para os meus filhos. Sempre valorizei a formação acadêmica das pessoas. Então, eu tenho uma formação e sempre fui muito organizado no que eu faço. Eu, como prefeito, por exemplo, eu fiz meu planejamento estratégico com todos os secretários, contratei uma equipe especializada, administro como as técnicas de administração da empresa privada. Logicamente, você tem que, como eu te disse há pouco, você administrar uma prefeitura é muito diferente de administrar uma empresa. Mas, pelo menos, eu sou muito rigoroso com horário, com cumprimento de prazos, com cumprimento da pessoa assumiu a responsabilidade, ela cumprir aquela responsabilidade. Essa parte financeira também. Sempre fui muito rigoroso para poder cumprir os compromissos. Então,
é assim que eu procuro fazer, é organizar, né? Bom, então a gente já contou muita história, tanto do empreendedorismo quanto do político, o Paulo Sérgio. Eu quero saber o seguinte, durante esse tempo todo que você teve aí nos dois ramos, né, tanto na construtora quanto nos cargos que você ocupou aí públicos, não só na prefeitura, mas a gente falou da FIENG, Sinduscom, o que mudou daquele Paulo que tinha uma vontade, que sempre esteve no poder público de certa forma, mas que lá no fundo, um dia falar assim, um dia eu ainda vou ser prefeita. Você tinha esse sonho? Tinha. Mudou? O que mudou do Paulo Sérgio? Eu quando era muito novo, eu sempre tinha, assim, eu era muito ousado. Então, eu era empreendedor demais. Com 20 anos, eu montei a minha empresa. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 26 anos, a minha empresa tinha 6 anos, eu já tinha 1.000 funcionários. E estava fazendo obra em Uberlândia e no Brasil todo. Já. Então, a minha empresa cresceu muito rápido. Então, acelerei o crescimento dela, sempre com muita segurança. Tinha sócios, né, e tinha uma equipe muito boa. O que mudou? Hoje eu vejo assim, que a experiência, meus cabelos brancos, me ajuda a reduzir assim, erros. Porque a gente vai crescendo, você também erra, né? E é normal você errar. Quem arrisca está sujeito a errar, a perder e tudo mais. Então, você vai, logicamente, você tem que, no balanço, você tem que ganhar mais do que você perdeu, né? O empresário pensa sempre em ter, a finalidade da empresa é ter lucro. Né? Então, agora, o que eu vejo hoje, estando prefeito de Uberlândia é a maior cidade do interior de Minas. Uberlândia, que é maior do que 9 capitais brasileiras. E eu fui, outro dia, fazer uma visita ao prefeito de Lisboa, e cheguei lá, fui levar o material de Uberlândia para ele, e ele estava me falando que Lisboa tinha 700 mil habitantes. A grande Lisboa tem mais. Aí ele perguntando assim, quantos habitantes tem Uberlândia? A nossa cidade tem 800 mil habitantes. Então, a sua cidade é maior do que Lisboa. É maior do que Lisboa. Bom, eu fiquei honrado, assim, ele me recebeu muito bem, né? De ter uma cidade maior que Lisboa. Ficamos trocando experiências, né, da administração, mas os problemas lá são os mesmos daqui, são os problemas políticos, uma Câmara de Vereadores, você tem que estar bem relacionado, ouvir e respeitar, né, o Poder Legislativo, são os mesmos. Mas é muito bom quando você vê que você mora numa cidade que, olha, Uberlândia nos últimos 12 anos foi a cidade que mais cresceu em Minas. Pois é, esse número que você falou aí de 800 mil pessoas, né? Tem sempre aquelas pessoas, há controvérsias, porque tem gente que já fala que Uberlândia já está chegando a 1 milhão. Assim, como é que você vê, né? Esse número é um número que o IBGE... Eu entendo o seguinte, nós temos que respeitar os números oficiais. Sim. E os números oficiais que nós temos hoje, de Uberlândia, com dados de 2022, é que tem 760 mil habitantes, mais ou menos. Só que se a gente vê o consumo de água que tem na cidade, o número de ligações de hidrômetros residenciais, o número de ligações de energia residencial, então esses números do consumo de água, a gente vê que estima-se que o Uberlândia tenha mais de 900 mil habitantes. Sem contar que nós devemos ter aí uns 60, 70 mil estudantes que no censo não conta como de Uberlândia. Mas as regras do IBGE são assim, se você é de Tupaciguara e vem estudar aqui, se você é estudante universitário, você conta lá. Conta lá em Tupaciguara. Então, essa é a regra, tá certo? Então, certamente nós temos, morando em Uberlândia, mais de 800, 900 mil pessoas, certamente. E pelos problemas que nós temos no trânsito, a segunda maior frota do estado de Minas, né? Se for pensar, nós temos um veículo para cada adulto em Uberlândia. Se você tirar as crianças, os idosos que não dirigem, a nossa frota é praticamente igual ao número de habitantes. Tá então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Paulo, você já passou por vários locais, né, públicos. Vamos pegar, vou tentar tocar na ferida. Qual foi a maior dificuldade do Paulo Sérgio em qualquer um desses cargos, ou as dificuldades que você falou assim, cara, essa eu não dou conta, eu não estou dando conta, aquela que te fez pensar, ou então, às vezes, uma decisão que você teve que tomar contra a sua vontade, que se arrepende, enfim, vamos lá, do lado curioso do Paulo Sérgio. Eu vou te falar uma coisa que eu vivi o ano passado. O ano passado foi um ano muito difícil para a cidade de Uberlândia e para a nossa gestão. Nós herdamos do meu próprio governo muitas dívidas de contas que não foram pagas no 2024, que é normal, eu paguei. Eu tive que, durante o ano passado, a previsão, quando eu assumi o governo, eu vi as contas, porque quando você é vice-prefeito, você não participa das coisas detalhadas das finanças. Você vê os números
A hora que você pega e destrincha e vê, olha, tinha perspectiva de, em maio do ano passado, eu não dar conta de pagar a folha do servidor. Então, eu fiquei muito desesperado. E, a hora que eu fui ver pessoas que tinham me apoiado, então, começar a me criticar e colocar pessoas para criticar o meu governo. Eu fiquei muito chateado com isso, mas decidi ficar calado e fazer o meu dever de casa. O ano passado foi um ano que eu paguei conta demais do governo anterior, um ano que eu fiz muito projeto, e eu fiquei o seguinte: governo federal, um governo de esquerda, governo estadual de direita, e eu de direita. Como é que eu vou ficar sem recurso federal? Uberlândia, a saúde, tudo que você investe é pouco. A região toda vem para cá, aqui. Então, assim, comecei a reestruturar os contratos da saúde, reestruturar as secretarias, para ter as finanças na mão. Fui pagando, nunca atrasei um salário de servidor, paguei todos os fornecedores de 2024, e hoje eu estou colocando, esse ano, acredito até em dezembro, coloco a prefeitura no dia, tudo certinho, e fiz muito projeto. O ano passado, a prefeitura de Uberlândia foi a prefeitura que apresentou o maior número de projetos do PAC, do governo federal, do Brasil. São mais de 5.600 municípios. Uberlândia foi a cidade que mais apresentou projetos no PAC. E nós fomos muito bem contemplados, apesar de ser um governo contrário ao nosso. Mas eu não estou vendo cor partidária. Eu estou administrando, buscando recurso onde tem. Se o deputado, por exemplo, é de Uberlândia, mas quer trazer dinheiro para Uberlândia para fazer investimentos para ajudar a população, eu estou indo atrás e quero receber. Porque a população de Uberlândia, dependendo de quem votou, eu tenho que administrar ela para todos. Então, eu tenho buscado recursos com vários deputados federais, deputados estaduais. Estou muito presente junto ao governo de Minas, com o governador Matheus Simões, para trazer investimentos para Uberlândia. Tanto é que nós conseguimos o Glória. Sim. O Glória tem 14 anos que teve aquele problema. Eu entreguei no início do meu governo 2.000 escrituras ali, todos têm seu título. E já comecei a obra agora, daqui a 2 anos nós vamos ter tudo asfaltado. Até o passeio nós vamos fazer das casas. Vai ter água pluvial, vai ter esgoto, vai ter asfalto nas casas. Então, assim, isso é muito bom. Então, me dediquei a isso, buscar dinheiro em Belo Horizonte, buscar dinheiro em Brasília, buscar dinheiro com os deputados e fazer o dever de casa. Então, esse ano, eu lancei um programa que chama Avanço Uberlândia. Esse aqui, ó. Ah, sim. Está escrito aqui, Avanço Uberlândia. Isso aqui é o maior programa de obras da história da nossa cidade. Muitos governos passaram, muitos investimentos já foram feitos, mas nunca teve em Uberlândia, na história, um pacote de obras com tantas obras como nós estamos lançando no Avanço Uberlândia. E não são obras só concreto. Nós vamos ter unidades básicas de saúde, postinho de saúde, nós vamos ter 3 policlínicas, nós vamos ter escolas de tempo integral, nós temos CAPs, nós temos construção de UPAs, nós temos viadutos, nós temos asfaltamento, nós temos recapeamento de vias. Eu estou fazendo, Kelso. Você sabe que um problema da Rondon é um problema antigo. E acho que aquilo ali, não sei se você vai conseguir consertar aquilo ali, mas aquilo ali é de anos, desde a época do seu Vigílio aí para trás. Eu vou te falar, eu vou avançar muito. Para você ter uma ideia, 2024, o nosso governo com o Odelmo construiu uma represa lá dentro do Camaru. Você deve ter do Camaru. Sim. Uma represa. Tinha projetado mais 6 represas. O que eu fiz o ano passado? Projetei os 6, fui atrás de dinheiro, consegui, já licitei, já tem ganhador, já começou a obra, nós vamos fazer mais 6 represas. Com isso, nós vamos reter a água e poder minimizar o risco de termos os alagamentos. Rondon. Agora, além disso, eu estou projetando mais alguns piscinões na cidade de Uberlândia. Eles vão ser aonde? Vai ser ali no Teatro Municipal, no estacionamento, vai ter um piscinão, vai ter no estacionamento da Prefeitura. Nós vamos ter, ao longo da Rondon, 2 piscinões. Então, com isso, o Parque do Sabiá, lá na represa, nós vamos reforçar ela para poder aumentar a capacidade. Então, com isso, nós vamos praticamente... Nesse governo, eu acredito que eu não consigo, porque é uma obra de 500 milhões. Mas boa parte dessas obras, para reduzir o risco de inundação na Rondon, eu vou fazer, e foi uma coisa que eu não prometi. Mas eu tive o quê? Eu sou engenheiro, fiz o projeto, contratei os melhores especialistas e consegui recurso no governo federal, que não é apoiado por mim, mas eu consegui. O que eu vou fazer? A Caixa Econômica está financiando, vou fazer a obra.
É isso Então, a mudança do Paulo Sérgio antigo... Bom, vou falar uma coisa aqui, você me fala se eu estou certo ou não, pelo que você me contou. A mudança, o amadurecimento do Paulo Sérgio antigo com o Paulo Sérgio, que é o atual prefeito, talvez seja muito mais além do que algo partidário. Você resolveu deixar partido de lado para o bem da cidade. Podemos dizer isso? Eu afirmo isso. Eu decidi administrar para as pessoas que mais precisam. Eu tenho que administrar para todos. Meu propósito é melhorar a vida das pessoas, em especial as pessoas que mais precisam. Eu trabalho 7 dias por semana, 24, é muito trabalhoso, é uma dedicação total, mas é muito prazeroso você poder chegar para uma família que mora num local totalmente inadequado, que ela vai sair com a sua criança num carrinho, ela não consegue empurrar o carrinho na rua porque é cheio de buraco, que ela não consegue pegar um Uber e o Uber descer até a sua casa, ela tem que parar 10 quadras da sua casa porque o Uber não entra no bairro. É muito triste isso. E eu vejo a dor com essas pessoas. É muito triste uma pessoa, uma mulher, querer ir trabalhar e não ter uma creche para deixar o seu filho, para ela poder ir trabalhar e ter um local seguro. E eu fico muito satisfeito com uma notícia que eu tive a semana passada. Isso está me dando uma alegria muito grande. Muitos falavam assim, você não vai dar conta de administrar, porque fulano e ciclano, o hospital municipal vai deixar acabar, como o governo do PT deixou acabar. Pra você ter uma ideia, eu peguei o hospital municipal, fizemos uma grande estruturação dele. Em 2022, 4 anos atrás, foi feita uma avaliação por órgãos internacionais da qualidade dos hospitais públicos do Brasil. Nós temos 5.000 hospitais no Brasil, público, que presta serviço público. 2.500 presta serviço só público, que é o caso do Hospital Municipal de Uberlândia. A OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, ligada ao OMS, que veio aqui em Uberlândia, em vários hospitais do Brasil, fazer uma avaliação da qualidade do atendimento. E ela faz pesquisa com pessoas grávidas que deram à luz, com pessoas que quebraram a perna e foram lá fazer uma cirurgia. Então, ela faz pesquisas com usuários do hospital. Vieram aqui esse ano, fizeram uma avaliação do nosso hospital municipal e o nosso hospital simplesmente ganhou o título de melhor hospital público do estado de Minas Gerais e o 5º melhor do Brasil. De 5.000 hospitais, nós somos o 5º do Brasil. Isso me deu um orgulho, por quê? Porque mostra que nós estamos no caminho certo. Porque às vezes a gente vê um vereador de oposição ir lá criticar alguma coisa, vereadores até criticar uma ação nossa, mas não sou eu que estou dizendo. É o povo. É a pesquisa. É a pesquisa oficial de órgãos independentes que fazem no Brasil todo, estão comparando nossos serviços com outros serviços. Outra questão também é o SAMU. O SAMU é uma história antiga aqui em Uberlândia. Por que o SAMU, aqui eu brincando, o SAMU é retrô já em Uberlândia. É retrô, mas só foi implantado esse mês. Por quê? Foi escolhido o modelo para Uberlândia bancar 100% da saúde na questão de emergências e urgências, que tinha o CIAT. Eu, olhando as contas do município, não fecha. Sem recurso federal e sem estadual. E o SAMU é bancado praticamente 100% por recursos federais e estaduais. Por que não? Aí eu fui ver, eu tinha 8 ambulâncias no CIAT. No SAMU, pelas regras do SAMU, eu vou ter 11. No CIAT, 8 mais as 11. Não, eu vou ter, de 8 vai passar para aumentar 3. Eu tinha 4 bases do CIAT, vai passar para 6 bases, ou seja, eu vou atender as pessoas mais rapidamente. Eu de X médicos, enfermeiros, então, eu vou dobrar o número de médicos e enfermeiros para atender e ter mais rapidez no atendimento. Quer dizer, eu não tive dúvida, e 100% praticamente dos recursos vão ser bancados pelo governo federal, pelo governo estadual e por emendas parlamentares. Então, eu não tive dúvida.
é porque o município não aguenta. Nós temos que continuar investindo na saúde, mas onde o governo federal tem que pôr dinheiro, nós temos que deixar ele pôr. Sim. Porque nós não damos conta de sustentar a saúde só com dinheiro do município. E a saúde... Nós atendemos só a Uberlândia. E, infelizmente, a saúde, eu acho que é a vidraça de qualquer município, né? A saúde é um desafio para qualquer município. E eu também, nos primeiros 6 meses do ano passado, eu inaugurei um novo hospital. Luta pela Vida tinha feito no hospital. Eu fiz um contrato com ele, assumi o hospital de 50 leitos e pus para funcionar, em 6 meses de governo, um novo hospital de internação em Uberlândia, lá no Alto Moarama, que o Luta pela Vida tinha feito, com doações, etc. Passou para o município, eu assumi todinho, e antes nós tínhamos o Dr. Hansen, era um local que nós tínhamos internação, um local que foi feito na pandemia, um local que foi adaptado, ele não era um local que pudesse ser aprovado pela vigilância para ser um local adequado para internação. Passei agora para um hospital de verdade, que foi construído para ser hospital, com todas as normas atendidas, de vigilância sanitária. Vamos ter também recurso do governo federal para poder custear esse hospital. É o Hospital Ofélia Garcia, que eu inaugurei o ano passado. Paulo, a gente está falando muito de obra, de coisas que até a gente, no caso que é o Uberlândia Retrô, mas eu falo que não existe o retrô só existe porque tem presente, que a gente tem que pensar no futuro e tudo. Mas vamos lá, vamos tentar voltar no tempo um pouquinho, para a gente voltar no assunto retrô. Você frequentou o Uberlândia Clube? Claro que eu frequentei o Uberlândia Clube. Você sabe que está reformadinho e vai voltar em ação agora. Aí, ó, tá vendo? Esse tipo de coisa me alegra, porque a gente tem um local assim que eu tenho grandes lembranças do Uberlândia. Claro, grandes festas, casamentos. Sim. Maravilhosos, eventos. Todas as vezes que eu coloco as fotos antigas, as coisas do Uberlândia Clube, todo mundo adora. Então, já que você entrou nesse assunto, você já falou em primeira mão aqui para a gente, eu fico muito feliz. O que você acha da preservação histórica do nosso patrimônio de Uberlândia? Você acha que a prefeitura faz o papel dela, ou poderia, ou pode fazer mais? Porque, às vezes, eu que estou nessa área de tentando resgatar coisas, Paulo, e eu te confesso que, às vezes, é um trabalho árduo, porque, às vezes, é só um tentando pegar as fitas velhas e ver aqui as coisas, um Uberlândia Clube antigo, você não tem... O próprio Arquivo Público Municipal tem muita coisa bacana, mas a gente vê que a história, ao longo dos anos, vai se perdendo. Como é que você vê o papel da prefeitura, do poder público, em preservar a nossa memória? Porque muitas dessas pessoas que a gente citou agora há pouco já morreram, né? E vão chegar dias que também nós vamos. E aí, quem vai contar essas histórias? Como é que você vê isso aqui em Uberlândia? Eu vejo que nós temos que fazer mais. Nós somos obrigados a fazer mais para resgatar a nossa história. Eu sinto falta também da pessoa que chega em Uberlândia, chega às vezes um governador, um ministro, um prefeito, vem me visitar, uma pessoa de fora, um grande empresário, eu sinto falta de ter alguma coisa para dar para ele. Então eu estava com a Cárita, minha esposa, e ela falou assim, Paulo, vamos fazer umas miniaturas do Teatro Municipal, que é uma obra do Oscar Niemeyer, maravilhoso. Sim. Da Casa da Cultura, do Coreto, do Palácio dos Leões. Então nós fizemos. Que inclusive é o nosso símbolo. Eu acho que não é desse aqui, não, mas no YouTube é o Palácio dos Leões. Bem, eu vou fazer umas miniaturas para deixar na minha mesa e dar também para as pessoas que vierem de fora. E vai ter para comprar também nas lojas do aeroporto, da rodoviária. As pessoas às vezes querem lembrar a lembrança de Uberlândia. Claro. Então, embora você falou em preservação, nós precisamos estar muito atentos à preservação do nosso patrimônio. E nós estamos fazendo 2 obras extremamente importantes para poder preservar a nossa história. Uma é o Grande Otelo, Sim. O teatro. Ele está, as obras paradas há muito tempo, há muitos anos. A construtora que tinha ganhado a obra tinha dado problema, há muito tempo aí está parada. Nós retomamos as obras, já contratamos. Eu acredito que mais um ano e pouco, eu vou entregar finalmente o Teatro Grande Otelo funcionando para a população de Uberlândia lá na praça. Já virou até uma novela, né? Já virou até uma novela, esse negócio do Grande Otelo. E outra também é o nosso mercado. O tanto que é legal ali no mercado. Aquilo ali é maravilhoso. Né? As pessoas que vêm de fora comprar doce para levar. Então, nós estamos fazendo uma grande reforma ali. Também tivemos problema com a empresa que tinha sido contratada, estamos contratando outra empresa. E, rapidamente, nós vamos ter ali toda a restauração do telhado, do nosso mercado municipal para atender
não só as pessoas que moram em Uberlândia, mas também os visitantes que chegam na cidade, precisa de um local aí característico. E o Mercadão é muito legal. Ah, bom demais aquilo ali. Então, quando você senta lá para escutar um sambinha de raiz ali, e fica lá, vai comprar os queijos, vai comprar... Aquilo ali não tem coisa melhor. Uma outra coisa que as pessoas não sabem, Kelso, é a questão do nosso teatro. O teatro foi construído, foi finalizado, o Odelmo finalizou, o seu Virgílio começou lá atrás, Sim. O Odelmo finalizou, o nosso governo finalizou. E nós temos ali peças maravilhosas que chegam e são apresentadas em Uberlândia. Nós devemos ter praticamente 250 dias no ano. O nosso teatro municipal tem espetáculos direto, todas as semanas. Espetáculos que estão aí nos roteiros de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, estão passando por Uberlândia. Então, assim, isso é muito bom. Você tem um teatro com a melhor qualidade de acústica, Sim. 700 pessoas, palco, coxia, tudo preparado para ser teatro. E aquela parte externa também do teatro está sendo muito utilizada para eventos, né? Então, é muito bom a gente ver isso, sabe? E aí eu te pergunto nessa linha que você está falando do teatro, não só do Teatro Municipal, mas você falou do Teatro Grande Otelo, Uberlândia Clube, como é que o Paulo Sérgio, como prefeito da cidade, ele enxerga o acesso das pessoas menos favorecidas, principalmente, a esses locais? Por exemplo, o teatro está lindo, é maravilhoso. Quem não foi, gente, pelo amor de Deus, vai, porque é maravilhoso. É algo que realmente vai entrar para isso, já é histórico. Mas muitas pessoas não conhecem um teatro, não conhecem um shopping, não conhecem, nunca foram no cinema. A Prefeitura de Uberlândia, através do seu governo, vocês se preocupam com isso, Paulo? Dessa questão de... Tem história, está aqui, mas e o acesso a ela? A primeira coisa nós fizemos, e foi a primeira ação minha, foi a tarifa zero para todos os estudantes. O estudante, independente da idade que tenha, ele tem o direito de usar gratuitamente o ônibus. Ele não vai só para a escola e volta, não. Ele tem direito de usar para lazer, para fazer o esporte, para a cultura e para fazer o que quiser. Então, é livre acesso. Então, é um incentivo que nós estamos dando para as pessoas poderem reduzir o seu custo. Se ela quiser ir para o Parque do Sabiá, ela tinha que pegar um ônibus, gastar com ônibus, ela não vai gastar mais com ônibus. Ela vai lá e utilizar gratuitamente o parque. E eu fiz, e estamos iniciando, aí começou sábado agora no jogo do Uberlândia Esporte, também a entrada zero no estádio Parque Sabiá. Nós acertamos com o ASAF do Uberlândia Esporte. Todo cidadão que tem o tarifa zero agora vai entrar gratuitamente do Verdão. Do Verdão. Nós vamos levar mais torcedor, vou oxigênio, porque tem que renovar essa torcida nossa, trazer mais torcedores. No sábado já estava bem cheio. Temos que ganhar mais, né? Temos que ganhar mais, mas tem que incentivar, tem que participar. E a criança que vai com a família, ela é a criança mais feliz. Ela vai valorizar mais a família, valorizar o esporte, ela vai ter mais sonhos. Então, é muito bom a gente dar acesso. Então, começamos agora a entrada gratuita para estudantes no estádio Parque Sabiá. E temos aí, logicamente, políticas públicas que dão acesso aos bairros à cultura. Nós temos um programa que chama Palco Móvel. Sim. E o Palco Móvel ele já existe há alguns anos, mas eu sinto falta do público participar. São apresentações de artistas da cidade nos bairros. Mas, às vezes, você chega e tem só 80 pessoas, 100 pessoas. Pelo investimento que tem, é pouca a participação da população. E é lá no bairro, na praça do bairro. Às vezes a população tem... Aqui em Uberlândia, isso aí eu vou falar, eu reclamo também. Aí a pessoa não tem que pegar aí fala assim, ir a pé na praça do bairro. Aí fala assim, Uberlândia não tem nada. Igual a gente estava fazendo uma festa de flashback aí, né? O Uberlândia Retrô teve essa iniciativa para a gente voltar nas boates, quando nós dançávamos na década de 80, Visage, Poison, enfim, Coliseu. Aí a gente fez, aí todo mundo, muito boa iniciativa e tudo, mas passa um tempo, aí dá aquela meia dúzia de gato pingado, aí a pessoa, o empresário desanima, né? Aí depois que para e termina, a pessoa fala assim, mas por que terminou? Vai fazer um negócio se você não vai? Não adianta, né? Mas então, o London está persistindo, né? O London já é histórico na cidade. O London eu frequentei muito tempo lá atrás. Ô Paulo, então essas coisas antigas, elas são muito saudosistas, a gente tem saudade, né? Uberlândia,
por exemplo, você falou que tinha uma fita aí que você levava, punha ela debaixo do braço e ia mostrar a nossa querida Uberlândia no início da década de 90 e já falava isso na Uberlândia desenvolvida. Onde está essa fita? O que você fez dessa fita? Olha, que é uma coisa... Boa pergunta. Era uma fita VHS, né? VHS? VHS. E quem fez ela na época foi a ABC Propaganda. Eu lembro disso, foi o Celso Machado, que era da ABC Propaganda. Sim. E eu lembro muito do Valdir Bonas, que prestava serviço para a prefeitura. Sim, o Valdir jornalista. Envolvido nisso, o Valdir Bonas. Então, isso aí deve estar lá nos arquivos aí. Do Celso, CDs do Celso. Mas, olha, todo lugar que a gente apresentar, o pessoal falava assim, gente, essa cidade é muito grande. E hoje está acontecendo isso. Vou te contar uma curiosidade. Aproveitou, vou te contar uma curiosidade. Semana retrasada, eu recebi 2 empresas me visitaram. Eu recebi muita gente de fora, né? Japoneses, ingleses, americanos. E vieram 2 empresas no mesmo dia, que não tinha nada a ver uma empresa com a outra, australianas. Uma delas estava estudando Uberlândia, nós já estávamos prospectando a indústria do agronegócio. Vai anunciar agora, nos próximos dias, um grande investimento em indústria australiana. À tarde, uma empresa australiana veio para prospectar um data center na cidade de Uberlândia, de IA, porque eu anunciei um data center. Eu fiquei sabendo. Já estamos no terceiro. Então, 2 empresas. E um mês antes, foi me visitar 3 americanos que mudaram para Uberlândia. Eles são gestores, CEOs, COO, CFO de uma empresa americana, chama Interactive. Essa empresa é subsidiária da Bayer, que é alemã. E os 3 americanos. Eu achei tão legal aquilo, porque eles estavam assim, falando muito, no início, português, e americanos que vêm a Uberlândia. Agora, Uberlândia está nisso. O mundo está enxergando a nossa cidade. É tão bom. Pois é, você falou 3 países aí numa tacada só. Só do ano passado nós tivemos investimento da BAT, que é a Souza Cruz, inglesa, a RT1, que é data center americana, uma australiana, a Lactalis, que é francesa, que é dona da Itambé, investindo 350 milhões. Eu tive outra francesa que chama Obra Max, que fez ali na rodovia um grande atacado de construção civil, que é francesa. Sim, já fui lá já. Nós temos empresa chinesa que nós não podemos anunciar ainda e empresa japonesa. Então o mundo está vendo Uberlândia. Quem está vindo para o Brasil e olha Minas Gerais, essa Obra Max é a primeira loja, eles têm 11 lojas no Brasil, a primeira do estado, eles fizeram em Uberlândia. Então, Uberlândia é uma cidade que tem uma visibilidade muito grande. É a segunda cidade do estado de Minas Gerais, é a maior do estado do interior. Então, você vê bem, como eu disse, maior do que 9 capitais. Agora eu te pergunto uma coisa, Paulo. Vamos passado com futuro, na verdade, não é nem presente, porque você falou que tem muitas coisas vindo. Aí eu te pergunto, você como prefeito, é óbvio que se você está dando essas notícias e com esse sorriso no rosto, você está gostando e a população gosta. Mas para uma cidade, é melhor a cidade de Uberlândia de antigamente, do Paulo Sérgio, lá no Carmo Gifone, aquela cidadezinha tranquila, né, que seus pais, você falava do seu pai, ou é melhor essa Uberlândia que cresce e não para nunca e não sabemos onde vai dar? Eu acho que ela é muito melhor hoje, a infraestrutura é muito melhor. Ou uma cidade que tem um Parque do Sabiá, que tem um praia clube, um praia maravilhoso, um Cajubá, que tem olha, nós estamos agora começando um outro parque lá na Zona Oeste, chama Parque Veredas, que tem um Parque Siqueiroli, um Parque Gávea, um Parque Santa Luzia, que, olha, as ciclovias que nós temos na cidade, a infraestrutura de água. Uberlândia talvez seja uma das poucas cidades no Brasil que pode falar que não vai faltar água nos próximos 20 anos, porque os investimentos foram feitos. Eu mesmo, quando eu fui diretor do DEMAI, eu construí a estação de tratamento de água de Capim Branco, foi eu que fiz. Quando eu cheguei lá com o Odelmo, tinha 15% da obra. Eu finalizei a obra, entreguei ela. Quer dizer, são obras importantes para a cidade. Isso dá orgulho. Agora você veja, ambientalmente, uma cidade nossa que tem os parques lineares que nós temos, o Parque Linear do Beirabinha, o Parque Linear do Córrego do Ouro, o Parque Linear do Lagoinha. Então, nós somos considerados, pelos indicadores que nós temos, não é eu que falo, são organismos nacionais que medem indicadores de segurança, de saúde, de infraestrutura da cidade, saneamento, de sustentabilidade. Uberlândia é uma das 4 melhores cidades do Brasil
para se viver hoje. Então, o que significa isso? Nós conseguimos chegar em ser a maior cidade do interior de Minas com qualidade de vida. O nosso grande desafio é dar continuidade a esse crescimento e mantermos a qualidade de vida, mantermos creche para todas as mães que precisarem deixar a criança terem, termos mais escolas de tempo integral, temos cursos profissionalizantes para qualificar a mão de obra. Para você ter uma ideia, nas nossas escolas nós temos 1.000 crianças anualmente que fazem robótica. Temos empreendedorismo nas nossas escolas. Então, nós continuarmos a dar essa qualidade. O nosso aeroporto... Sim, está bonito, né? Olha, o nosso aeroporto vai continuar no mesmo lugar. Só que, no dia 7 de outubro, está sendo inaugurado o novo terminal. As pessoas que forem ao aeroporto a partir de 7 de julho vão ver um aeroporto de nível internacional. Totalmente diferente, já estou vendo alguns vídeos. Totalmente diferente, vai ter uma capacidade para embarque e desembarque muito maior, mais conforto para os passageiros. Já vai ter agora, voltar a ter voo para Brasília, que nós lutamos muito, por isso que antes da pandemia tinha, agora vai começar a ter, já está tendo para o Rio de Janeiro, vai aumentar também frequências para Maceió, para Porto Seguro para São Paulo. Então, assim, Uberlândia está ligada no mundo. A nossa logística é muito boa. E foram investidos esse ano passado e esse ano 350 milhões para esse novo terminal de passageiros que Uberlândia já merecia. Então, você vê, nós vamos ter um aeroporto de alto nível, as pessoas vão embarcar com finger. Então, isso é muito bom. A logística, estamos lutando para rodovias aí. Nós só não somos duplicados ainda para Belo Horizonte, que é a nossa capital, né? E eu falo isso muito com o governador. Governador, nós somos muito mais ligados com São Paulo do que Belo Horizonte. Por quê? Porque além de ser mais longe, é mais difícil de chegar. Então, temos que continuar lutando por essa duplicação da ligação a Belo Horizonte, que é a grande luta daqui para frente nossa. Nós temos que batalhar, porque a 365 está começando a duplicar agora para patrocínio. Né? Então, é uma luta que nós temos que começar a duplicar e não parar, para terminar e duplicar com dinheiro público, para não aumentar pedágio. Exatamente, falou tudo, porque ninguém merece pagar R$14 de pedágio, né, Paulo? Deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo. Alguma coisa na sua vida de homem público, e eu posso falar de agora, não precisa ser lá do Paulo antigo também, não. Tem alguma coisa que você fez e que você fala assim, isso eu arrependi? Alguma coisa alguma decisão que você tenha tomado? E aí eu não estou dizendo só do prefeito, eu estou dizendo do vice-prefeito, do presidente da FIENG, enfim, na sua vida pública, o empresário, tipo alguma coisa que você falava, se fosse hoje com a maturidade que eu tenho, faria diferente, alguma coisa que mexeu com você no passado, que até hoje te afeta, enfim, eu estou tentando tirar alguma coisa. Vou ser muito sincero com você, eu não arrependo de nada que eu fiz, mesmo que eu tenha errado, porque foi a fase de vida que eu vivia, entendeu? Então, acho que tudo contribuiu para eu poder estar vivendo o momento que eu estou. Agora, eu vou te falar uma coisa, que é a maior satisfação de um pai ou de um chefe de família, é ver a família encaminhada. Eu tenho 3 filhos. O meu maior orgulho hoje é ter dado amor para meus filhos, junto à minha esposa, ter criado meus filhos para serem pessoas, cidadãos do bem. Então, meus 3 filhos são formados. Eu acho que você dá educação, tudo que você tem que deixar para o filho, mas eles são pessoas do bem. Eles sabem olhar o outro com igualdade de condições, ver o lado do outro, ver as pessoas que mais precisam, ajudar as pessoas, ter ações de coração. E fazer isso é uma coisa espontânea. Então, eu acho que eu ter criado uma família e formado uma família que tem esse olhar que eu tenho, e eles têm também, eles me respeitam, e a minha esposa teve um papel fundamental para isso, é muito importante. E agora, já é um novo desafio. Eu tive o primeiro neto, com 1 ano e 2 meses. Então o meu maior desafio agora é ter meus netos também seguindo esse caminho que meus filhos seguiram, de serem pessoas do bem, de respeitar os outros, de ter ser humano. E o dinheiro não é nada na vida, nós sabemos que nós não vamos levar nada na vida, nós vamos levar o que nós fizemos do bem aqui, e fazer o certo. Quando você tem consciência que você está fazendo o certo, você nunca arrepende, porque você está fazendo o correto. Qual que é o conselho que o Paulo Sérgio, hoje prefeito, desculpa perguntar a sua idade, se quiser contar. 61 anos. 61. 64. Então vamos lá. Vou fazer 62. Se você, Paulo, pudesse entrar nessa máquina do tempo aqui, que é o nosso DeLorean, que representa o retrô aqui do De Volta para o Futuro, e pudesse voltar lá para aquele Paulo Sérgio que começou lá a faculdade, a bolsa no ângulo, na Carmen Gifone,
Se você pudesse sentar aqui e voltar lá, qual que é o conselho que você daria para Paulo Sérgio estava começando lá? Eu daria o conselho seguinte: acredite em você, seja disciplinado, dedicado. O seu sucesso depende só de você. Não adianta você botar a culpa no seu pai, na sua mãe, no seu professor, no prefeito, no presidente da República, no seu tio, no seu colega. A responsabilidade pelo seu sucesso, Paulo, é sua. Assuma essa responsabilidade. Então, quando o jovem, e eu falaria isso para qualquer jovem, acredite em você. Não fique jogando, não desperdice seu tempo pensando em bobagem e colocando culpa nos outros, reclamando de tudo. Se você tem qualquer problema, assuma o problema e vá para frente. Crie uma expectativa dos seus sonhos serem realizados. E outro detalhe, quando você chegar no ponto A, no B, no C, não acredite que tudo que você fez se deu. O sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje, e o sucesso de hoje, você já chegou lá no ponto C, D, não vai garantir o de amanhã. A vida, ela são dedicações constantes, permanentes, mas sempre pensando em Deus em primeiro lugar, que está tudo nas mãos dele. Eu sempre falo o seguinte: está tudo nas mãos de Deus, está escrito lá em cima, mas as ações nós é que temos que fazer. Nós temos que dedicar, fazer o certo, fazer o correto, ser pessoas do bem. E eu, como prefeito, eu penso todos os dias como que eu vou melhorar a vida das pessoas, e a minha dedicação tem que ser sempre para as pessoas que mais precisam. Então, eu acho que eu fazendo isso, eu vou cumprir meu objetivo nessa etapa de prefeito que eu devo estar, e motivar as pessoas que estejam comigo de remar nessa mesma direção. Eu não quero pessoas comigo que ficam só reclamando, mostrando os obstáculos, mas não mostra como ultrapassar as soluções e as ações necessárias. Então, vamos trabalhar nessa. Problema nós sabemos que nós temos demais, na vida vai ter. Na vida pessoal, na vida empresarial, na vida como trabalhador. Qualquer coisa na sua vida você tem problema. Se você é desportista, você machuca, você vai ter que conviver com isso. Mas a gente sempre pensar, o que eu posso fazer para eu melhorar, para melhorar eu como ser humano. Então, na hora que a gente pensa nisso, a gente consegue realizar não só os nossos objetivos pessoais, mas também os objetivos daquele cargo, daquela profissão, ou daquela instituição, ou daquela profissão que você escolheu. Então, vamos dedicar e levantar cedo. Olha, as coisas na vida da gente que fazem melhor para nós, não custa nada. Não custa nada você beber muita água. Sim. E é muito bom beber. Não custa nada você tomar mais sol. Não custa nada você fazer uma alimentação equilibrada para cuidar do seu corpo, para ele funcionar melhor e por mais tempo. Não custa nada isso. Não custa nada você ter momentos de meditação, momentos de equilíbrio emocional, ser menos nervoso para não ficar querendo ter problema cardíaco, porque quem é muito nervoso tem mesmo. Falar nisso, você é nervoso, Paulo? Assim, às vezes a gente fica nervoso, a gente perde a paciência. Principalmente nesse cargo novo que você ocupa. Mas eu procuro ser equilibrado. Se vem um problema, paro, olho... Quem te tira do sério? Vamos lá. Me tira do sério as pessoas ficarem criando, inventar coisas que a gente não está fazendo. Esse dia estava me inventando que eu estava indo para o PT. Então, a invenção narrativa, quer dizer, para que isso? Eu acho que isso é deslealdade política. Então, me irrita. Mas está tudo certo, vamos tocar a vida. Eu escolhi me candidatar, ser prefeito de Uberlândia, então a gente tem que conviver com isso e fazer o certo. Fazendo o certo, eu acredito que Deus vai me abençoar. Bom, o passado você tem de sobra, né? Várias coisas que a gente já falou aqui. Então, vamos falar um pouquinho do futuro. O Paulo Sérgio, prefeito atual de Uberlândia, ele pretende ser prefeito de Uberlândia mais vezes? Como é que está o Paulo Sérgio pensando em Uberlândia daqui... Nós estamos em 2026, vamos pensar Uberlândia 2040. Como é que você enxerga lá na frente? O Kelson, eu acho que a gente tem que se propor fazer o melhor. Eu quero fazer um bom mandato, eu quero continuar com a aprovação que nós temos, que é boa. Eu quero sempre melhorar essa aprovação, das pessoas me reconhecerem como uma pessoa dedicada e que tem um bom mandato. Se eu cumprir essa meta e tiver que assumir novas posições, como prefeito, mais uma vez, eu posso ser, mas isso vai depender do que acontecer na nossa vida. E isso aí, eu tenho que agora me mostrar mais ainda
preparado para melhorar a vida das pessoas mais. Eu quero melhorar a vida de mais gente. Eu quero resolver problemas que não foram resolvidos. E, então, é isso que eu quero fazer. É por isso que eu planejo muito, que eu trabalho muito, que eu cobro muito, que eu coloquei pessoas competentes do meu lado. Então, assim, daqui a 10, 15 anos, só Deus sabe o dia de amanhã. Mas eu vou trabalhar todos os dias para sempre poder cumprir a minha missão. Eu sinto muito prazer, muita realização de poder melhorar a vida das pessoas, trabalhar para ver as pessoas melhorarem, para ver as pessoas prosperarem. Eu consegui, na minha vida pessoal, ter um equilíbrio com a família, que eu agradeço a Deus todos os dias pela esposa que eu tenho, a Cátia, meus filhos, minha família, a convivência que eu tenho com eles, o amor que nós temos reciprocamente, e por ter tido também condições de ter uma profissão e podido realizar quase todos os sonhos que eu pude. Uma coisa que eu não sei se você sabe, que eu fui um dos idealizadores do EMC. O Beer Shopping. O Beer Shopping, você gosta de falar coisa antiga? Nós temos vídeo do Beer Shopping. Shopping de Uberlândia. Sim. Na verdade, Paulo, me falaram, eu pensava que foi, mas me falaram que já teve um lá no bairro Martins. Não. Antes. Aliás, os primeiros shoppings do Brasil. Não é verdade? Foram shopping, quer ver qual foi? Tem um Santa Genoveva, não tem? Sim, me falaram ali. Daquele mercadão ali. Foi o primeiro shopping do Brasil. Eu pensava que era o Beer Shopping. O da Floriano Peixoto, descendo a Floriano do lado esquerdo também. Tem um modelo que foi feito na época. Mas não era esse shopping grande. Era diferente, era loja. Era assim, eram lojas voltadas para a rua, mas era um complexo, só comercial. E aí a gente pode falar que o Beer Shopping foi o shopping, porque era um complexo. Fechou. Quando o Beer Shopping fechou, a caixa sumiu, aí juntamos eu e mais 2 grupos de empresários, nós compramos aquele imóvel e idealizamos um complexo médico hospitalar, que eu sou sócio lá ainda, lá eu tenho aquele imóvel lá que hoje é um grande hospital, grande referência. E nós estamos aí, foi inovador para a nossa região, eu participei disso. Ou seja, além de você ajudar a saúde de Uberlândia, ele também ajudou a preservar o nosso querido Beer Shop. Ô, saudade que eu tinha daquele momento. Ô, Paulo, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Quis deixar aqui, a gente tem muita história para contar, mas eu vou voltar daqui a pouquinho para te perguntar 2 coisas. Então, só antes a gente tem que fazer uma pausa. Você pode tomar uma água aí? Que eu tenho que agradecer quem apoia a cultura, quem apoia a nossa história, a preservação das memórias, que são os nossos patrocinadores que ajudam sempre aqui o Uberlândia Retrô. Então, o nosso agradecimento é ao pessoal da RC, distribuidora de pisos e porcelanatos, pessoal que tem o maior estoque de pisos e porcelanato da região, né? Queremos agradecer à Uniub, que tem muitos e muitos cursos, está presente aí nas principais cidades aqui da região, Uberlândia, Uberaba, agora também Tuiutaba com o curso EAD. Agradecer ao Léo e o pessoal todo do Carro de Boi. Eu sempre falo que Carro de Boi é um dos bares mais tradicionais da nossa cidade, que vem da família dele, junto com Ilha do Sol, lá o Zero Grau também, que era lá na Getúlio Vargas. Ao Dr. Wilson Costa, que é a nossa referência aí em ortopedia e cirurgia robótica de joelho, e é o nosso médico do Uberlândia Esporte, quem fica aí cuidando dos nossos atletas, né? Quero também agradecer a Nacional Piso, né? Você tem sempre as novidades no Instagram da Nacional Piso. Agradecer a Todeskine com os móveis planejados, são os móveis muito legais, muito chiques para a sua casa. A Fly Studios, que é esse local onde a gente grava o nosso podcast aqui. A Start Química, que é outra também empresa extremamente histórica na cidade de Uberlândia, e ao tradicional Café Cajubá, que desde 1968 está em Uberlândia, região e, por que não, no Brasil inteiro. E eu quero agradecer aqui mais um dos nossos patrocinadores, que é o mais novo patrocinador do Uberlândia Retrô, gente. Alô, Grupo Martins, você ter no nosso programa uma empresa do Grupo Martins, isso é honra para mim e para toda a equipe do Uberlândia Retrô. Então, a gente está com o É Fácil. O É Fácil é do Martins. Então, muito obrigado aí a todos vocês que apoiam a cultura e também a história de Uberlândia. E aí já vem o gancho com a pergunta que eu falei que eu tinha mais 2 perguntas. O que você está achando dessa história toda, da gente criar esse momento de bate-papo, ressuscitar os vídeos antigos, colocar coisa antiga na internet? O que você está achando do Uberlândia Retrô, Paulo? Eu estou achando demais, eu acompanho. Eu vejo que você curte lá. Eu curto você.
Aliás, desde quando você era novinho, jornalista, eu sempre Isso, tem muito tempo. A sua carreira. Te acho um jornalista muito competente. Eu gosto muito do retrô que você faz. Acho que você colocando a fotografia do seu Virgílio de óculos ali, é uma cara que representa o retrô e foi uma pessoa que construiu. Essa Uberlândia de hoje seria muito diferente se não fosse. Visionário demais. Várias pessoas, dentre elas, uma das mais importantes, o seu Virgílio. Eu gostei também do seu estúdio aqui, viu? Gostou? Sua coisa antiga aqui, maravilhoso. Você está de parabéns. Continue esse trabalho aí, conta comigo. Que eu puder agora ver do passado de Uberlândia, você pode da nossa cidade. Você pode arrumar umas fitas antigas lá da prefeitura. Vou arrumar para você. Vamos pegar naquela Secretaria de Cultura, falar com a Mônica lá, ver se achar as coisas antigas. A biblioteca lá deve ter muita coisa. Pois é. Vamos olhar, nós temos o arquivo tem que preservar, né? municipal, que tem muita coisa antiga. Você já visitou o arquivo? Já. Olha, legal o arquivo. Eu coloco muitos vídeos com a ajuda das coisas do arquivo municipal. Mas, enfim, eu fico grato por você estar gostando desse projeto, por você aceitar esse convite. E fico grato também de você falar que vai ajudar a gente. Então, por causa disso e também pela sua vinda, que a gente tem sempre um momento de surpresa para os nossos convidados. Não é para você olhar para aquela tela, que senão você vai descobrir o que é. Fica olhando para outro lugar, vou mostrar para os nossos espectadores primeiro. Não, mantenha a sua curiosidade, Paulo. Não, olha lá. Gente, acho que ficou parecido, né? E aqui tem um pouquinho da história do nosso querido prefeito Paulo Sérgio. Ó, presente para você, Paulo. Ó. Você deixou... Deve ter um Photoshop. Mas tá bonito, hein, Paulo? Mas aí tem um pouquinho... Pelo que você contou, a gente tenta colocar coisas... A hora que eu tiver pronto esse material aqui, que eu vou fazer umas miniaturas, eu vou te presentear, viu? Lembra? Vamos colocar aqui, ó. Você. Tá? Vamos colocar. Os pontos históricos de Uberlândia para você ter aqui também. Mas dá uma olhadinha nesse quadro, vê se conta um pedacinho da sua história. Isso. Um amor que costura cozinha. Meu pai caminhoneiro. Olha só, escola estadual, rapaz. A UFO, a engenharia que transforma sonhos em realidade e constrói cidades. Palácio dos Olha, projeto de engenharia. E a cidade de Uberlândia é linda, né? Uberlândia, você é linda demais. Uberlândia, sua linda. Dá para contar um pouquinho da sua história desse quadro aí, então, né, Paulo? Assim, a história é muito maior, né? Num lugar de destaque e vai ser uma lembrança... Esse é um presente de um parceiro nosso, Thiago Max. Ele faz trabalhos brilhantes e a gente sempre presenteia os nossos convidados, né? As pessoas que ajudam a fazer a história de Uberlândia, e você é uma delas, claro. Então, esse é um presentinho para você guardar aí no peito. Mãe, meu pai dirigindo caminhão, uma escola, minha universidade, que eu amo a Universidade Federal de Uberlândia. Olha, todos nós que passamos por essa universidade, nós temos uma dívida eterna em defender a universidade. E o atual reitor, eu já fiz mais ou menos umas 40 reuniões com ele, em 1 ano e meio. E vou te falar, viu? Olha o que nós estamos fazendo de coisa junto com a nossa universidade. E tem que ser parceria. Eu fui outro dia no programa lá, fazer um bate-papo lá com o Márcio. Sim, Márcio Alvarenga. É a primeira vez que um prefeito de Uberlândia senta com o reitor para fazer um bate-papo. Coisa boa. E eu espero que esse bate-papo nosso aqui se repita mais vezes, porque já tem 1 hora e pouquinho. A gente tem que terminar. Eu te agradeço, Paulo. Obrigado, viu? Pode deixar aí no... Obrigado. Eu gosto de pegar com as duas mãos, assim, para ficar forte. Obrigado, viu? Obrigadão, viu? Parabéns. Espero que você tenha gostado. Aí, continue esse trabalho maravilhoso. Tá certo. Obrigado, Paulo Sérgio, prefeito de Uberlândia. Obrigado para você que acompanhou. Comenta aí o que você achou. O Paulo vai ficar... Ele curte e lê os comentários também, tá? Então, fala o que você achou, comenta, compartilha e siga sempre o Uberlândia Retrô para você nunca perder a sua memória dessa cidade que a gente ama. E não é só Uberlândia, não. É Uberlândia e região, porque Uberlândia, como o Paulo falou, é um centro, né, de referência para muitos lugares daqui da nossa região. Obrigado vocês, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Uberlândia Retrô, Uberlândia Retrô, Uberlândia Retrô, Uberlândia Retrô, Uberlândia Retrô, Uberlândia Retrô.